A inclusão de mais crimes pode agravar a situação jurídica, então, do Jairinho e da Monique Medeiros? Olha, os colegas aqui do direito penal podem me ajudar, inclusive, nisso. Eles se defendem dos fatos. E aí, logicamente, você tem novas imputações criminais. E essas imputações criminais, elas acabam piorando, no plano da acusação, acabam piorando a situação. E a defesa, logicamente, vai ter que fazer um trabalho aí específico para verificar o que é pertinente e o que não é e esperar o júri. Eu não li o processo, então assim, seria aliviando até da minha parte fazer uma explanação mais profunda sobre o caso em si. E, logicamente, eles têm direito de defesa. Eu tenho, logicamente, um receio específico com relação ao júri, porque como é um caso que, e aí não tem muita solução, a doutora Janaína pode até falar um pouco sobre isso, como é um caso que gera muita comoção e sai na mídia o tempo inteiro, vai ser aquele típico julgamento no qual o júri está ali já assistindo faz tempo o caso, e aí vai ter algum tipo de influência. Por isso que, normalmente, sei lá, me parece quase sempre uma problemática isso. Não sei o que os colegas pensam aqui, e eu não sou entrevistador, estou praticamente Não, eu vou já assumindo, passar para ela, que eu estou cheia de perguntas, né? Também. E aí, sempre me pareceu estranha essa questão do júri, né, nesse tipo de situação, onde você tem uma comoção popular e você vai colocar, né, o popular nesse caso, para fazer toda uma análise, e aí, logicamente, tem o peso da institucionalidade judicial. E então eu vejo com uma certa desconfiança, mas não tem muita solução, porque se você tem a instituição do júri e as pessoas vão lá para fazer a análise do caso, você não tem como solucionar, já que é um caso de grande comoção. Vamos lá, vou perguntar aqui à doutora Janaína, porque, Janaína, a gente fala muito assim, né, jargão, júri popular. O que significa exatamente júri popular, professora? Então vamos lá. Quando nós assistimos aos filmes americanos, é muito comum ver que ou se faz um acordo com a acusação ou se enfrenta o júri. O sistema americano, ele é todo baseado no júri, né? A ideia do olhar do cidadão americano. Então, o cidadão americano, ele teme muito mais um único juiz técnico do que o olhar, né, dos 12 cidadãos que vão se debruçar sobre os casos, inclusive cíveis, né? Por isso que eles têm que fazer assim, muitos acordos no âmbito criminal, porque todos os crimes vão para júri se não tiver acordo. No Brasil, o júri, ele só acontece quando nós estamos diante de um crime doloso contra a vida. Que tem a intenção de acontecer, quando a pessoa teve a intenção. Tem a intenção de matar e o objetivo é matar. Então, por exemplo, se uma pessoa pratica um estupro num nível de violência que essa violência leva à morte da vítima, mesmo tendo acontecido a morte, não vai para júri, porque não é um crime doloso contra a vida, é um crime contra a liberdade sexual que levou à morte. Então, é muito interessante deixar isso claro para a população. Em algum momento pode ir, dependendo do entendimento ou não. Só professora. vai para júri se ficar claro que o objetivo era matar. Então, por exemplo, este julgamento, né, que nós estamos comentando aqui, a defesa tentava alegar, convencer de que não seria caso de júri, seria caso de uma justiça comum, de um juiz que prestou concurso, né? Por exemplo, não, houve ali um excesso num castigo e aí gerou a morte. Então, a defesa perdeu nesse aspecto, a acusação ganhou, ao sustentar que é uma situação de homicídio qualificado, que é um crime doloso contra a vida, que vai ser apreciado pelos iguais. Aqui nós temos 7 cidadãos brasileiros que vão se debruçar. Eu tenho um olhar, assim, muito carinhoso com o júri, né? O júri é diferente do colega, mas eu respeito e é muito comum, né? Eu acho que se nós fizermos aqui uma pesquisa, sim, a visão do colega vai sair vitoriosa. Na parte da tortura, eu confesso que eu fiquei com uma certa dúvida sobre o resultado do julgamento pelo seguinte: quando o homicídio é praticado por meio de tortura, ele já é qualificado, é uma das formas de qualificar o homicídio, ou seja, o intervalo de pena é diferenciado, tá? No homicídio simples é 6 a 20, no qualificado já pula de 12 a 30, sim, pelo fato de ser praticado com tortura. Na medida em que o tribunal acrescenta o crime de tortura, sobretudo a mãe por omissão, a gente pode até explicar com mais detalhes se houver tempo, ele está somando ao homicídio qualificado um outro crime de tortura. Então, o que eu estou imaginando?
que nas investigações, nas apurações, eles descobriram outras situações de tortura para poder somar. Porque se for a mesma tortura, né, eu não estou aqui diminuindo, pelo amor de Deus. Que nós já acompanhamos pela mídia. Mas se é a mesma tortura que gerou a morte da criança, essa tortura ela não vai ser olhada como um crime autônomo. Ela é uma situação que qualifica o homicídio. Para as pessoas entenderem, tecnicamente está errado, mas para entender que agrava. Né? Agrava. Porque tecnicamente agrava tem outro sentido, mas para as pessoas entenderem, praticamente dobra a pena. Então não vejo por onde a mesma tortura que gerou a morte entrar como um crime autônomo. Sabe? É difícil às vezes de entender, porque ela já faz dobrar a pena do homicídio. O homicídio deixa de ser... na minha cabeça aqui já. O homicídio deixa de ser simples e passa a ser qualificado. Agora, que seria um caso para análise do júri, eu realmente não tinha nenhuma dúvida. É um crime doloso contra a vida, é um crime terrível, muito triste. É muito interessante, porque eu vou falar aqui pode ser mal compreendido, mas nós temos um olhar como sociedade muito cauteloso com os crimes praticados, por exemplo, contra muitas minorias, né? Inclusive contra mulheres, que, sob o ponto de vista quantitativo, não são minorias. Mas nós ainda não temos esse mesmo olhar, né, tão atento com relação às crianças. É muito comum as nossas crianças serem vítimas de maneira reiterada, situações que, se houvesse uma intervenção antes, não chegariam a casos extremos como esses. Então, acho que serve para chamar a atenção, né, por 227 da Constituição Federal, que prevê as nossas crianças como prioridade absoluta. Muito bem, vou passar para a Samanta, que pode dar mais umas questões técnicas aqui. A gente teve uma aula com a professora Janaína, já entendemos aqui que a situação dele se complicou bastante e que, notadamente, já percebeu-se que houve a intenção de matar. É isso que o processo está levando, não é, Samanta? Exatamente. E por se tratar de um crime doloso contra a vida, a competência é do Tribunal do Júri. Eu compartilho do pensamento da Janaína, eu também gosto do Tribunal do Júri. Eu acho que a ideia de você ser julgado por iguais em crimes como esse faz bastante sentido. Essa preocupação que a Janaína coloca, eu também coloco em relação às crianças, Lu. Eu acho que a gente não tem uma legislação efetiva de proteção às crianças. O Poder Judiciário é muito distante das crianças. A gente tem muitas falhas no direito de família. O próprio pai do Henry já tinha notificado que o filho reclamava, que apanhava do tio, e isso não teve uma repercussão. E por que eu acho isso? Porque criança não vota. Não há uma preocupação muito grande em proteger as crianças do ponto de vista do legislativo. O judiciário ainda é distante. No nosso sistema, um juiz não pode ouvir uma criança diretamente, tem que ser por meio de assistentes sociais, de terapeutas. Acho que isso dificulta também a defesa da criança. A rede protetiva da criança ainda é muito falha. Eu não sei se eu estou assim, muito vingativa, digamos assim, mas eu me pergunto, e a babá que cuidava dessa criança? E as pessoas que viram essas agressões? Elas também tinham o dever de denunciar, elas também foram omissas para que chegasse a esse nível de violência, não é? E a gente não pode esquecer que o Jairinho foi penalizado do ponto de vista político, né? Ele foi, acho que, o primeiro vereador do Rio de Janeiro a ser cassado, não é? E ele tinha ainda mais um dever, não só como padrasto, mas ele era médico, né? E o médico faz um juramento de salvar vidas e ele vai e agride essa criança. Ela, como mãe, que tem o dever de cuidado, é omissa. Os que estavam ali do lado dessa criança, que cuidavam dessa criança, também foram omissos diante dessas agressões. Então, a gente precisa repensar, enquanto sociedade, essas redes protetivas e que para a sociedade tenha conscientização de que, em caso de violência, todos nós temos o dever de denunciar e de comunicar aos órgãos públicos, porque a criança não tem como fazê-lo. Inclusive tem esse crime, né, Álvaro? Tortura por omissão, não é isso que foi colocado agora contra a mãe do Henry. O que me preocupa, Lu, na verdade, é algo que a gente chama no direito de hipernormatismo, né? Então pode ter também, tem que tomar um cuidado de construir daqui a pouco a lei Henry Borel. Ou seja, a gente começa a construir leis em torno de questões que são, de alguma maneira, excepcionais. Eu não quero dizer que não há gravidade, que não deve se investigar e que não pode culminar e acumular crimes tendo sido praticados pelo Jairinho e pela Monique, que estão sendo investigados. Mas é de riquíssima importância apontar que leis
de casos que não guardam relação com aquilo que acontece no Brasil não podem existir, porque a lei é dotada de generalidade e abstração. Veja só, Lu, a gente está aqui debatendo o caso do Henri Borel e quantas vezes foi retomado o caso do Miguel, que caiu do enésimo andar de um prédio, uma criança negra que tem a mãe babá negra que precisou levar o filho para cuidar do filho dos outros. Ou seja, é exatamente o que muitas vezes o movimento negro, o movimento indígena diz, que enquanto mulheres brancas e homens brancos trabalhavam, babás negras deixavam seus filhos em casa para poder cuidar de seus filhos. Então, é importantíssimo compreender que nós estamos aqui falando de uma situação de um caso absolutamente privilegiado, posto no tribunal do júri e que merece, se comprovado for, todo o rigor da lei. E se tiver que acumular, que se cumule sim. E aqui eu não estou sendo punitivista, simplesmente aplicando o nosso Código Penal da década de 40 com pouquíssimas reformas substanciais nesse particular. O grande debate serve para isso, Álvaro, para você dar esse puxão de orelha mesmo, até no que a gente poderia chamar de comoção seletiva. Aqui nós entramos muito no caso do Miguel e não vamos perder de vista isso, mas existe no brasileiro, fato, uma comoção seletiva. Posso fazer um comentário desse caso ainda? Muito rapidamente, Janaína. Não, eu já reparei, não só nesse caso, mas em outros casos, um preconceito do sistema de proteção das crianças com relação a denúncias feitas por pais. Tá? É uma situação, a meu sentir, muito nítida de preconceito com os homens. Não é o único caso do pai, numa situação de separação, buscar conselho tutelar, Ministério Público, para dizer, olha, o meu filho, minha filha é vítima de maus tratos, e a denúncia não ser recebida com a mesma seriedade que seria se a mãe separada fosse lá denunciar, como se o homem sempre tivesse que aparecer na situação como um agressor, né? Como se jamais ele pudesse efetivamente ser vítima ou noticiar que seu filho é vítima. Nesse caso houve uma morte, mas num caso de uma criança mais novinha, houve um estupro violentíssimo e a criança faleceu, né? E esse pai já tinha buscado várias instâncias e ele não foi ouvido, né? Então é uma situação de preconceito com o homem que eu peço encarecidamente que o sistema reveja.